Como eu comentei anteriormente, então a gente está tentando dar um grande valor à figura do professor regente ou conselheiro, para que ele seja realmente um intermediário entre os demais, a turma, tá? E os demais colegas, tá? E os demais colegas, coordenação de curso, direção de ensino, assistência estudantil, tá? Então a gente estabelece algumas. A gente conversa sempre, especialmente com os primeiros anos, de como é que as coisas funcionam, de eles, especialmente se eles têm alguma insatisfação em relação ao professor, que eles busquem o professor primeiro, né? Que a gente entende também que faz parte da maturidade deles, da construção de autonomia deles, terem essa noção de eu posso chegar para o professor e dizer, estamos insatisfeitos com tal e tal coisa, a gente não consegue aprender dessa maneira, talvez a gente consiga aprender de outra maneira. Se não funciona, buscar a figura do professor conselheiro para que ele seja um intermediário nesta relação. Tá? E aí, se não funcionar, aí a gente passa para os canais, vamos dizer, entre aspas, oficiais, né, a coordenação de curso, direção de ensino, para a gente tentar resolver. Então, a gente está tentando, uma cultura que tem que ser construída ao longo do tempo, mas acho que a gente está avançando nisso da ideia de o professor regente ou conselheiro ter um papel de grande importância na relação entre docentes e alunos, tá? No momento do conselho de classe, tá? É o professor regente que vai garantir que o que foi discutido no pré-conselho seja realmente o que foi falado, o que será falado, tá? Diana, pode passar? Então, a gente vai apresentar um pouquinho os instrumentos do pré-conselho, tá? Por favor. Então, o dos professores, tá? O dos professores a gente faz especialmente no primeiro trimestre, tá? Que é a primeira aproximação que a gente tem com as turmas, né? Do primeiro ano. E com segundos e terceiros anos, a gente já está trabalhando, obviamente, estamos trabalhando nos anos anteriores, mas como é o primeiro trimestre, a gente quer verificar se houve uma evolução em relação ao ano anterior, se temos problemas em relação ao ano anterior, tá? Então, esse questionário é sobretudo para o primeiro trimestre, tá? Importante mencionar que esse formulário é respondido um formulário por turma. Então, por exemplo, eu tenho 5 turmas, sou professor de história, tem 5 turmas, eu vou responder 5 questionários, tá? Então, 3 para as turmas de administração, que eu atuo, e 2 para turmas de técnico-informática que atuo, tá? Então, para algumas disciplinas que os professores têm mais turmas, é um instrumento que pode levar algum tempo para ser preenchido, tá? Então, o questionário para o professor, tá? Tem pontos, aspectos gerais da turma que favorecem a aprendizagem, então, como a gente falaria, pontos positivos da turma, tá? Aspectos gerais da turma que comprometem a aprendizagem, entre aspas, pontos negativos, tá? Então, esses critérios foram elencados em conjunto, em reunião comigo, com os coordenadores, com a assistência estudantil, tá? Com alguns outros colegas também que ajudaram a participar da construção deste instrumento, tá? Ele pode ser alterado se a gente verificar algumas coisas, mas no momento é um instrumento que nos atende em relação aos critérios, tá? Depois vem a parte individual, então tem o nome do estudante, tá? Então ali tá em preto ali, tá com uma tarja preta, teria o nome do estudante, tá? Então, e alguns critérios que comprometem o aprendizado dele, tá? Então, a gente pode verificar se, depois na tabulação, se são aspectos comuns a todos os professores, tá? Ou são aspectos, às vezes, individuais de cada um dos professores, se é alguma coisa que acontece em uma determinada aula, tá? Então, por exemplo, ele tem questões de aprendizado, tem questões pessoais, de responsabilidade do estudante, tem questões extra-escola que a gente pode eventualmente saber, tá? Tem a questão do celular também, que, como é um instrumento do ano passado, né, ele ainda não foi atualizado para este ano, né, então tem a questão do celular também, tem a questão de presença na sala de aula, tá? Então uma série de fatores que a gente verificou que poderiam comprometer o aprendizado, tá? Diana, por favor.
Então, aspectos positivos que colaboram com o aprendizado, tá? Então, questão de desempenho, questão de postura, questão de auxiliar os colegas, tá? São alguns dos elementos que a gente viu, tá? E depois uma parte escrita, tá? Então, a parte escrita, tá? Primeiramente sobre para os estudantes que têm PEI, tá? Então, a gente, se na turma tem um estudante que tem PEI, a gente faz uma pequena escrita sobre ele, que não substitui o instrumento do PEI em si, tá? Então, o professor preenche o PEI do estudante e aqui ele faz, vamos dizer, entre aspas, um breve resumo, tá? Para a gente ter noção do conselho de classe. Estudantes em progressão parcial, tá? São poucos, mas a gente tem alguns, tá? E algum espaço para comentários de coisas que não conseguiram ser contempladas pelo questionário. Tá? Geralmente aqui no espaço para comentários não tem praticamente nada, mas sempre se deixa aberto para algum comentário. Tá? Diana, por favor. E agora o pré-conselho da turma. É uma folhinha, tá? Por favor. Então, é uma folhinha. Esta folhinha é preenchida pelo o representante da turma que preenche a folha com base nas discussões que são feitas no pré-conselho. Tá? Então, aspectos positivos da turma, aspectos que precisam ser melhorados na turma, tá? Então, entre aspas, pontos positivos e pontos negativos. Questão da manutenção do patrimônio e sugestões, tá? E um ponto que a gente decidiu colocar estão sendo oportunizados momentos de autoavaliação nas disciplinas, tá? A autoavaliação do trabalho, tá? Da relação, do processo de ensino-aprendizagem, tá? Por que a gente decidiu colocar isso, tá? Porque anteriormente, nos conselhos de classe, o representante da turma falava de cada disciplina em si. Então, geralmente, são de 12 a 14 disciplinas, tá? Então, o representante da turma falava de cada uma das disciplinas. E, além de consumir um tempo e algumas vezes causar atritos entre os professores e os representantes de turma, que é algo totalmente desnecessário, tá? Ele consumia muito tempo. E a gente não focava realmente no aluno aquele que precisava de uma atenção específica. Tá? Aquele aluno que às vezes tem 4, 5 abaixo da média, tá? Que a gente precisava dar uma atenção para ele e a gente não tinha tempo porque a gente falava de cada um dos professores. E a gente passou a entender também que é natural que os docentes façam esse processo de reflexão do processo de ensino-aprendizagem. Tá? É uma condição natural da docência. Tá? Tem turmas diferentes entre elas, tem alunos diferentes em cada uma das turmas, tá? E é extremamente natural que se passe pelo processo de reflexão do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, a gente incentiva os professores a fazer este momento e no pré-conselho a gente, entre aspas, vê se estão sendo feitos esses momentos ou não. Se não estão sendo feitos, daí no momento do conselho de classe, a gente avisa os professores, é necessário fazer o processo de autoavaliação na disciplina, tá? Para verificar como é que ela está andando. Então, a gente preferiu fazer uma alteração drástica, a certo ponto, no que vinha sendo feito nos conselhos de classe, tá? Para que tanto os alunos criem essa autonomia de fazer essa reflexão, de trazer as suas demandas para o professor, quanto o próprio professor ter essa vamos dizer, essa maturidade de refletir sobre o trabalho que ele está desenvolvendo. Tá? E depois a assinatura dos presentes. Tá? Esta folha é lida no começo do conselho de classe pelo representante discente da turma. Tá? Diana? Para os terceiros anos, no segundo trimestre, tá? Como é o último pré-conselho deles, tá? Na instituição, aqui nosso ensino médio de 3 anos, tá? A gente faz de uma forma um pouco diferente, a Diana que pensou nesse formato, tá? Então, é uma proposta diferenciada, tá?
com algumas perguntas abertas para reflexão a partir da leitura de um poema, tá? Então, se reflete sobre o que eles viveram até o momento, tá? E sobre o futuro deles, o que eles vão, entre aspas, o que eles vão ser após os 3 anos aqui no IFRS, tá? Então, o poema que é trazido é o poema Adolescente, do Mário Quintana, tá? E a partir desse poema são feitas algumas questões, tá? Questões de quando eles entraram, questões sobre o andamento deles na instituição, tá? O que eles vão levar do campus para uma vida futura, tá? Então, é uma proposta bem diferente em relação aos pré-conselhos que eles têm nos anos anteriores, tá? Então, é um momento até, de certa forma, eles choram nesse momento, assim, porque eles começam a pensar sobre tudo que eles vivenciaram dentro da instituição e o que eles vão sentir falta depois, né? Como eles cresceram como pessoas e o que eles vão levar da instituição para o futuro. Tá? Diana, por favor. Então, feito tudo isso, tá? A gente faz tudo isso antes do conselho de classe, aí chega no momento do conselho de classe. Tá? Então, a gente faz o conselho de classe no turno da manhã, as aulas aqui são no turno da tarde, então não há dispensa de alunos para a realização do conselho de classe. Tá? Então, a gente estabelece um teto de 1 hora por turma, tá? A gente faz todos os conselhos de um mesmo curso no mesmo dia, tá? Então, geralmente, dá um prazo de uma média de 1 hora, tá? Para cada um dos cursos, tá? Então, no primeiro momento, é o momento em que tem o representante da turma, tá? Então, o representante da turma lê a folha do pré-conselho, tá? O professor regente fala em nome dos demais colegas, tá? Com base no que os colegas passaram anteriormente. No caso do primeiro trimestre, a gente apresenta o perfil, os aspectos positivos e os que precisam ser melhorados da turma, que foram apresentados naquele formulário do pré-conselho para os professores, e a gente debate sobre ele, tá? No segundo momento, o representante de turma sai, tá? E aí fica só a equipe de ensino e os docentes, e aí a gente pensa sobre a turma com foco nos estudantes com dificuldade do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, a gente dá preferência primeiro aos casos que têm PEI, tá? Os alunos que têm plano educacional individualizado, tá? Eu sei que tem alguns campi que fazem conselhos de classe específicos para alunos que têm PEI, aqui a gente não faz, até porque são poucos alunos, tá? No momento que tem PEI, então a gente faz primeiro os alunos que têm PEI, depois a gente estabelece um critério, tá? Para analisar os demais casos, tá? Geralmente a gente pega, né, estudantes primeiramente com 4 abaixo da média, depois 3 abaixo da média, e depois 2 abaixo da média, tá? Então a gente estabelece esse critério, a gente não fala sobre todos os estudantes, tá? Então a gente fala só sobre os casos que realmente demandam a nossa atenção, a nossa intervenção enquanto equipe de docentes, enquanto equipe de assistência estudantil, tá? Então, quem cuida da parte das notas são as coordenações de curso, tá? Então, eles lançam no SIGA-A, a gente baixa pelos sistemas, tá? Então, não tem a planilha para eles postarem as notas, e daí, com base nas notas e no questionário, a gente pensa em estratégias de intervenção para os casos mais complicados, o que a gente não estava tendo no modelo anterior de conselho de classe, que a gente falava muito do professor e pouco do aluno. Tá? E, no final, os encaminhamentos são feitos conforme o caso. Tá? Então, pode ser atendimento psicopedagógico, tá? Conversa com a família, tá? Ou conversa com o estudante, que nem como no campus Vacaria, tá? A gente não tem psicólogo, tá? Que é uma demanda muito urgente que a gente precisa aqui no campus, tá? A gente não tem psicólogo que ajudaria em alguns casos, então, em alguns casos, a gente também faz encaminhamentos para a rede de apoio aqui da região, caso seja necessário. Então, acho que era isso, né? Então, a gente
agradece a atenção, a gente fica disponível depois para dúvidas, e a gente agradece o espaço aqui enquanto equipe do campus para a gente poder discutir esse instrumento que é bastante importante para a gente refletir realmente sobre o processo de ensino-aprendizagem. Obrigado. Leandra, Diana, se quiserem falar. Tudo certo. Eu acho que só vou acrescentar, boa tarde, Leandra, em relação às entrevistas que a gente faz no início do ano, né, a gente dá esse tempo para passar um pouquinho, né, do que a gente sabe sobre esse estudante, até para a gente não criar um rótulo, né, porque às vezes o estudante vem de alguma escola, talvez com algum rótulo, e a gente não quer criar esse rótulo aqui. Então, a gente espera, né, os docentes sentirem, né, qual é a evolução desse estudante, para daí sim fazer apontamentos, caso os docentes vierem também a perceber as dificuldades que os pais ou responsáveis, enfim, trouxerem nas entrevistas, para, então, depois disso, sim, dar esse retorno, assim, para os docentes. E quanto à escolha de representantes de turma, também o que a gente faz no primeiro ano é uma espécie de, a gente não escolhe, assim, simplesmente, agora vamos escolher o representante de turma. A gente faz um trabalho com eles de eles entenderem qual é o papel desse representante de turma, né? Qual é a importância do representante não se representar num conselho de classe, né? Do representante realmente ter esse papel de representar a turma, porque a gente começou a fazer essa formaçãozinha com eles a partir de que percebíamos que eles iam para os conselhos de classe, mesmo eles tendo, né, feito todas as anotações da turma, e eles chegavam lá e eles falavam, né, no singular, assim, eu, enfim, né, eu percebo, eu vi. Então, assim, para eles levarem realmente as questões da turma, assim, e tem funcionado, assim, é um processo ainda, né, mas tem funcionado bem. Acho que era isso, Marcos. Obrigada, Marcos, por ter feito a apresentação, acho que contemplou tudo que nós discutimos. Obrigado, meninas. Obrigada, colegas. Agora o Ludi está falando aqui numa outra reunião que ele teve que entrar, vai ter um pouco de barulho. A gente passa então imediatamente para a nossa última apresentação do Campus Viamão, e depois a gente conversa um pouquinho sobre os encaminhamentos, também as questões, enfim, as apresentações dos colegas de hoje à tarde. Os colegas de Viamão estão aí? Oi, boa tarde, Priscila. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bom. Estamos eu, a Andréia, que é assistente social, e a Clarice, que é pedagoga daí. Então, vou apresentar aqui. Certo. Não, a Julie também. Ah, a Julie também, desculpa. A Julie é nossa estagiária na assistente social também. Na assistência social. Ok. Vai acontecer um barulho aqui, tá, gente? No nosso saguão aqui vai ter aluno passando e conversando, tá? Então vai ter de vez em quando algumas interrupções. Vamos lá. Aqui é só para mostrar a foto do campus, né? Como outros ilustraram, também ilustrando, tá? A gente está no prédio que era antigamente seminário de Viamão, depois virou Tecnopuc, e agora o prédio é próprio, tá? É do ICRS. O ensino, né, a gente está na direção de ensino o professor Robson, a coordenadoria de ensino superior subsequente a professora Priscila, e eu, Adriano, estou coordenando o ensino médio integrado. Registro acadêmicos a gente tem a Leda, a Andréia está coordenando assistência estudantil, e a Fátima está coordenando o NAPNE, né? A pedagoga eu não coloquei aqui, tem a Clarice, e nossa assistente social estagiária, que está estagiando, é a Júlia, tá? A gente tem a psicóloga Gabriela e a outra pedagoga, a Nelise, só que elas estão afastadas para qualificação. Nós temos 2 cursos médio integrado, o técnico em administração e o técnico em meio ambiente. O técnico em administração ele é coordenado pelo professor Yuri e o técnico em meio ambiente pela professora Ariela. Os 2 cursos nós temos manhã e tarde.
Mas ainda a gente não integralizou as 2 turmas, né? Então, na manhã a gente tem primeiros, segundos e terceiros. O 4º ano vai entrar em 26. E na tarde a gente tem já completo o primeiro, segundo, terceiro e 4º ano de cada um dos cursos. Então, atualmente a gente está com 14 turmas. E o ano que vem fecham as 16. Como é que é a nossa organização no início do ano letivo, né, em relação aos conselhos de classe, tá? Antes disso, bom, como outros falaram, sempre quando começa o ano, no primeiro dia, os primeiros anos são reunidos no auditório e para eles é feita uma apresentação institucional, apresentados direção, ensino, professores que tiverem presente, é explicado a estrutura da instituição, mas tudo de forma mais sintética, que não... se a gente colocar muita coisa, também eles não vão entender, mas de uma forma geral a gente tenta explicar como funciona a instituição, tá? E aí, depois, ainda nas primeiras semanas, vamos dizer assim, dentro do primeiro mês de aula, é feita a escolha dos representantes de turma. A gente procura deixar os primeiros anos para depois, ou né, por último, ou iniciando já o segundo mês, para eles se conhecerem um pouco mais. Também, no momento que é feita a escolha dos representantes de turma, a gente tem a escolha dos professores conselheiros. E também acontece a reunião com o NAPNE, para a gente conhecer, eu digo, pelo menos em listagem, foto, rosto, né, e aí as especificidades dos nossos estudantes que têm alguma necessidade específica, tá? É claro que os professores, quando já estão em aula, vão conhecendo alguns e vão conhecendo melhores estudantes que a gente precisa desse conhecimento até para aplicar corretamente o plano de ensino individualizado. Então, assim, num primeiro momento a gente faz essa organização, já pensando nos pré-conselhos. Então, essa escolha de representantes e conselheiros, ela é feita com os coordenadores de curso, quando possível, algum representante do ensino. Esse ano foi feito, eu estava na coordenação do meio ambiente e professorial, na coordenação de administração, então eu e ela que fizemos a escolha dos representantes. Isso é uma característica que a gente traz aqui no curso desde o início, né, dos integrados, que as coordenações sempre trabalham juntos. Então, em geral, escolhas de representantes, as 2 coordenações vão estar na sala, não importa o curso, conselhos de classe também, os coordenadores estão desempenhando as tarefas sempre juntos daí, tá? Não se separa por curso, porque a gente entende que é melhor essa integração, já que ela existe desde o início, não tem por que separar agora, tá? E aí sim todos conhecem todos e um pode ajudar o outro. Depois, quando a gente chega próximo ao final dos trimestres, então a gente faz os pré-conselhos de classe. Eu coloco ali que eu destaco o primeiro e o segundo trimestre, tá? Já que o terceiro é um pouco diferente. Então, no final do primeiro e segundo trimestre, em cada turma vai o professor conselheiro, normalmente se usa o período do professor conselheiro, os 2 coordenadores de curso, o coordenador de ensino médio e, quando possível, alguém do assistente estudantil, tá? Eu boto quando possível porque a assistente estudantil, atualmente, a gente está com 2 só, a gente está com a Andréia e com a Júlia, então é muita demanda na assistência, fica difícil para elas acompanharem. Se eu não posso estar presente, a professora Clarice estaria presente no meu lugar, tá? Como representante do ensino. No pré-conselho, inicialmente, a gente pergunta para a turma as demandas em relação à infraestrutura, né, instituição. Eu botei lanche aqui porque é um tema que sempre aparece, né? Eles sempre querem melhorar o lanche, então a gente acata as decisões e traz. Depois dessa parte inicial, a gente vê a relação dos estudantes dentro da turma, como eles estão se interagindo entre si, tá, de uma forma geral. Se existe algum conflito, se está tudo bem, como é que está a turma. Em geral, eles sempre dizem que está bem, né, e os problemas a gente percebe em outros momentos com os professores em sala. Tá?
E aí depois a gente vai para falar sobre as disciplinas, sobre os componentes curriculares, né, em questões sobre os professores. Elogios, reclamações, né, a gente anota. E ao fechar, normalmente os estudantes, alguém da turma começa a apontar algum professor que às vezes estão com dificuldade no entender o conteúdo ou o relacionamento do professor com a turma. Depois da fala de cada professor, a gente, que é citado, né, a gente sempre tenta, tentem conversar com o professor, né, se vocês já tentaram isso, a gente orienta para que aconteça primeiro um diálogo, ou às vezes é questão de nota, questão de não estão compreendendo, então a gente orienta primeiro, conversem com o professor, se não for possível, né, aí tente uma conversa com o conselheiro e coordenação de curso, ensino por fim, seguindo, né, uma ordem, vamos dizer assim. Mas todas as anotações que a gente faz sobre situações, reclamação, elogio, depois a gente conversa com esse professor. Dependendo do tipo de demanda que vem, principalmente em relação à reclamação, a conversa às vezes é feita separado daí com o ensino, a direção de ensino, tá? Se é um assunto mais delicado, algo mais específico, alguma questão que se repete. Sobre as demandas, tá? Eu não destaquei, assim, normalmente toda demanda que surge a gente encaminha para algum setor responsável, né? No caso que vem em relação à infraestrutura, lanche, a gente, às vezes o setor é uma pessoa, tá? Mas outras vezes é setor mesmo. Então a gente encaminha essas demandas para tentar regularizar. Se é possível, é uma lâmpada queimada, às vezes ou o lanche não tão satisfeito, a gente tenta ver o que pode melhorar. Então, nesse sentido. E que nem eu já falei anteriormente, na relação dos estudantes dentro da turma, se for alguma coisa séria que está aparecendo, além do professor conselheiro, coordenação de curso e CAI, daí vão ser acionados para tentar resolver esse problema. E as relações de professores, coordenação e ensino. O que eu falei antes, tá? A gente está voltado só para os estudantes, tá? Quando a gente fala daí de professores, a gente pede que antes dos conselhos, os professores preencham uma planilha, né, que a gente chama de planilha de acompanhamento dos estudantes, e ali nessa planilha eles vão colocar as demandas de aluno por aluno, tá? Normalmente o aluno que não está com nota boa, não tem problema de conversa excessiva, faltas, acaba ficando o quadro em branco, a menos alguma particularidade que o professor queira colocar. No geral, daí, então, são colocados o quê? O aluno não está entregando trabalho, falta em excesso, conversa em excesso. Agora, como antes tinha o celular, agora não vai ter porque a gente tem o regramento, né? Mas, assim, ou qualquer problema, vamos dizer assim, que vai estar atrapalhando o resultado acadêmico daquele estudante, vai ser colocado nessa planilha. Então a gente pede que os professores preencham antes do conselho de classe. E o professor vai colocar ali o nome do componente curricular e botar as especificidades de cada estudante daí. Só interrompendo, volta um pouquinho, Adriano, que a gente combinou que a gente ia se interromper um pouquinho. Pode falar, André. É só para dizer que a assistência também preenche essa planilha quando necessário para sinalizar alguma situação que está sendo acompanhada, a depender, né, da situação que a gente possa mencionar. Então, isso é importante para depois no andamento do conselho ser mais rápido. Isso, obrigado, Andréia. Então, sim, essa planilha, além de ser compartilhada com os professores, né, o ensino tem acesso a ela, a CAI também, né, assistência estudantil. Às vezes, alguns alunos têm alguma demanda específica, né, Andréia? Então, algum atendimento já foi feito pela assistência e às vezes são colocados na planilha para que isso não passe em branco, né, principalmente se pode estar atrapalhando o estudante em sala. Aqui é só um exemplo da planilha. Tá, então,
eu coloquei, além, tá, eu coloquei o nome dos estudantes aqui, mas a situação no ano anterior, né, em geral aprovado. Se tem reprovação, a gente anota aqui, vai ser atualizado depois. Se ficou em alguma progressão, tá, no caso aqui eu tenho progressões em biologia, física, filosofia. Aí observações do primeiro conselho, segundo, terceiro, tá? Depois tem o conselho final e também tem uma coluna para CAI, qualquer demanda necessária que o conselho ache que precisa intervenção da CAI, ou a CAI também estando presente no conselho, ela vai colocar ali. Ou ensino. No conselho de classe, quem vai participar são os professores da turma, as coordenações de curso, tá? Como eu falei no início, então, as coordenações trabalham junto, então os 2 coordenadores de curso vão estar presentes, tanto na administração quanto no meio ambiente, a assistência estudantil, NAPNE, né, o ensino, e estudantes representantes de turma. A gente, quando faz o conselho, a gente não interrompe as aulas, então elas continuam ocorrendo normalmente, aí o professor que está em sala não participa do conselho, a menos que ele deixe alguma atividade e seja possível deixar aquela turma sozinha. Eu coloquei uma organização prevista, tá? A gente normalmente tenta fazer um conselho em 5 turnos. E mais ou menos dividido com esse tempo que eu coloquei aqui, 1h30 para cada primeiro ano, cada um dos primeiros anos, que demoram mais tempo, tem mais demanda, as turmas são maiores. 1 hora para segundos e terceiros e 30 minutos para os quartos anos. Tá? Isso aqui, normalmente, a demanda para os anos finais são menores, porque eles já estão acostumados com o ritmo da instituição, índice de alunos em exame é bem menor, ou reprovação, ou recuperação. E a gente também tem um turno específico para fazer um conselho dos estudantes que têm os planos de ensino individualizado. Aí, nesse caso, nesse último, quem coordena vai ser o NAPNE, junto com os coordenadores de curso. No conselho de classe, tá? Num primeiro momento, a gente tem a fala dos representantes de turma, com auxílio do professor conselheiro. Antes desse conselho, tá, os estudantes eles são orientados a filtrar alguma coisa que foi falado no pré-conselho. Tá? Eu botei o filtrar aqui porque, às vezes, a forma de se expressar ou algumas coisas a gente leva para eles que a gente não pode trazer para o conselho, tem que ser tratado de forma separada. Tá? Então, por isso, esse filtrar. E uma coisa que a gente permite, e 2 semanas atrás, né, eu, escutando a narração, acho que foi do campus Restinga, eu vou propor isso para nós aqui. Tá? A gente sempre permite que, depois da fala dos representantes, os professores que quiserem se manifestar enquanto os representantes estão na sala podem fazer isso. Mas eu achei muito interessante a ideia do campus Restinga, que não ocorre isso, porque às vezes acontece alguma situação até de constrangimento de alguns representantes de turma. Então, fica uma situação bem chata, porque é o momento onde eles estão representando a turma, eles estão falando o que a turma demandou, e às vezes parece que isso não é bem compreendido pelos colegas e acabam, não vou dizer, respondendo às vezes um pouco até de forma mais brusca para esses representantes. Tá? Num segundo momento, então, os representantes se retiram. Aí é projetada a planilha de acompanhamento e a foto dos estudantes. E aí a gente passa nome por nome, né, com ordem alfabética, e a gente pede para que algum professor que anotou na planilha se manifeste ali, ele explique melhor aquela situação, ou se algum aluno não tem nada anotado, às vezes se o professor quiser falar na hora, eles também falam. Tá? Então a gente passa estudante por estudante, e dependendo do caso, o debate é um pouco maior, outros mais breve.
Eu não sei se a Clarice ou a André querem comentar alguma coisa nesse momento, mas, assim, sendo bem objetivo, é uma análise de cada estudante que precisa, né? Que está com, vamos dizer assim, precisa estar com algum problema de nota ou de frequência ou comportamento ou algum encaminhamento da assistência estudantil daí. Após o conselho de classe, tá, existe a fala com os professores, que foram citados nos pré-conselhos, principalmente. Dependendo da situação, se são questões mais leves, a gente encaminha um e-mail para o professor, explicando o que a turma apontou em pré-conselho. Se for algo mais sério, vamos dizer assim, ele é chamado, a gente conversa no ensino, né, com esse professor. Essas demandas da INEA vai ser a parte da coordenação de encaminhar isso com os professores, junto com o ensino. Alguns alunos, em relação ao rendimento, né, principalmente os que têm plano de ensino individualizado, a gente vai tratar com o NAPNE, vai ver se está funcionando, não está funcionando, se tem que ter alteração de planejamento para algum estudante. Alguns estudantes são caminhados para assistência estudantil, no caso de... Às vezes o professor percebe que não é... O problema do estudante não é que ele não tem um problema de aprendizagem, mas tem um problema fora da instituição que pode estar atrapalhando ele, ou às vezes pode ser até dentro da instituição, algum relacionamento na turma. Então essas ações são encaminhadas para cá para conversar com o estudante, né, e tentar resolver o problema. E também tem aí a entrega de notas, né, entrega de boletins aos pais, que é marcado uma data à noite, onde os pais de todos os estudantes são convidados a participar. Aí nessa reunião inicial temos uma fala inicial com ensino, coordenações de turma, avisos gerais, né, orientações às vezes para os pais em relação a alguns alunos, principalmente de primeiros anos. Espaço para fala, questionamento dos pais, perguntas, e aí depois eles são encaminhados para o nosso saguão aqui principal, onde é feita a entrega dos boletins, os pais estão presentes, e os professores vão estar aqui disponíveis para conversar com eles sobre seus filhos daí. No conselho de classe de final de ano, a gente faz um pré-conselho de classe final, tá? É feito não se faz o pré-conselho em turma, mas é feito um pré-conselho junto com os professores, para a gente avaliar a possibilidade de alunos que possam ficar em exame, ver o que se pode fazer para evitar isso, ou já está preparado também para a quantidade de estudantes que vão estar em exame daí. Aí esse formato, o formato desse conselho de classe final, ele se repete que nem os outros que eu expliquei já expliquei, né? Só não vão estar presentes representantes de turma. E nesse conselho também é feito um levantamento da frequência, né, com base no que está registrado a partir do relatório que é emitido pelos sistemas ICRS. E aí, novamente, a gente faz a discussão de estudante por estudante, vendo aprovação, reprovação. No caso dos estudantes que foram reprovados, se existe alguma forma ali, o porquê que foi reprovado, se é possível que, se ele foi reprovado por pouco, se tenha como se focar, progredir ele e ver no próximo ano um reforço focado em uma disciplina só, né, o professor ter atenção um pouco mais... se dedicar um pouco mais àquele estudante. Aí no caso de reprovação a gente tem as dependências, né, até dois componentes curriculares, e a reprovação com 3 componentes ou mais daí. A André e a Clarice querem complementar, me ajudar? Eu queria só falar um pouquinho sobre o conselho de classe final ali, que a gente tenta, nesse conselho,
trabalhar um pouco mais qualitativamente, fazendo uma análise, assim, da trajetória do aluno. A gente tenta, né, André? Às vezes não é muito fácil. Mas a gente tenta não ficar focado só em notas, né? Mas nesse conselho final, assim, fazer, realmente retomar essa planilha com o progresso do aluno durante o ano. Porque, como a gente é dividido em trimestre, né, a gente trabalha muito essa questão de que o aluno, não é porque ele teve uma nota ruim lá no primeiro trimestre, que ele não possa, que esse primeiro trimestre inviabilize um progresso dele para o ano seguinte, em função daquele momento lá. Porque ele pode não ter recuperado lá no primeiro trimestre, mas ao longo do segundo e do terceiro ele pode ter demonstrado, né, esse progresso, essa aprendizagem, né? Então, a gente tenta qualificar um pouco mais essa aprendizagem, não ficar só em cima de notas. E para isso, a gente abre, né, geralmente, para o conselho, para que cada professor fale sobre a trajetória daquele aluno, né, com uma dificuldade um pouquinho maior, talvez, como que ele conseguiu lidar com essa dificuldade, como que ele chega no final do ano, né? Porque nem todos vão chegar da mesma forma, né? Porque nem todos saem do mesmo ponto. Então, a gente tenta muito no conselho de classe final fazer isso, né? E uma coisa que eu acho que seria importante, Adriana, não sei se tu tem na mão, assim como a gente tem a planilha de acompanhamento dos alunos, a gente também tem uma planilha elaborada pelo NAPNE, né, pela Fátima, né, e as psicopedagogas e o ensino, que traz toda uma trajetória desses alunos que têm plano individualizado. Então, ali tu consegue acessar todas as informações, tu tem o PEI, tu tem os laudos, tu tem as anotações dos professores, né, por isso que a gente tem um número bastante grande de alunos com PEI, e por isso que a gente faz num dia separado só para eles, porque eles precisam realmente, assim, a gente precisa trabalhar com o professor, ver se esse plano está sendo realmente executado, se ele precisa ser reformulado, né, e esse é um dos espaços pedagógicos que a gente utiliza. Então, essa planilha seria bem interessante, Adriano, se tu pudesse ali, apresentar. E um outro detalhe que eu queria complementar também, que lá no início do ano, quando a gente tem a reunião do NAPNE, né, todos esses alunos, né, eles já passaram por entrevista com os pais, então já teve um trabalho durante ali janeiro e fevereiro, principalmente dos alunos novos, né, que já se coletou vários dados para se ter esses dados como subsídio para os professores. Então, naquela primeiro início ali, quando a gente está fazendo já líder de turma, escolha de conselheiros, a gente também está trabalhando com os professores para o desenvolvimento do trimestre e subsídio para depois os conselhos, né, com todos esses dados. Então, aqui a gente tem todas esses dados reunidos num local onde o professor acessa, né, e aonde ele também vai colocar todas as informações e todas as observações sobre esses alunos. Então, a gente tem uma planilha tanto para os alunos, né, que não têm PEI, quanto para os alunos que têm PEI, onde reúne todas as informações. E se vocês olharem na barra, elas são cumulativas, né, a gente tem as informações também dos outros anos anteriores. Isso facilita bastante. É isso que eu queria mostrar? Isso aí. Bom, eu posso parar de apresentar? Acho que deu para entender. Pode. A gente tem links dentro dessa planilha, né? Que vai direto para o PEI, vai direto para... Aqui. Isso. É onde tem a foto. Assim. Isso. Acho que não vai aparecer porque eu passei só a planilha. Isso, mas assim, olhando, vocês já enxergam aqui que tem, ó. Aqui tá sem foto. Ó. Ela é bem completa. Isso aí. Eu queria... Acabou, Clarice, eu posso acrescentar? Deixa eu só parar de apresentar. Eu queria acrescentar, assim,
acho que às vezes a forma como a gente fala parece que tudo é tão tranquilo, né? Mas não é. E aí é tudo muito tenso, principalmente no último conselho, no conselho final, onde a gente parece às vezes guerrilhar, né, por um estudante. E aí isso nos levanta e muitas vezes nós temos dúvidas que são coisas que se comentam, mas que não estão escritas, né? Então, eu acho importante trazer aqui. Então, por exemplo, muito se fala, esse conselho é soberano quando se está tentando salvar um estudante de uma determinada situação. Mas essa soberania não está escrita em nenhum lugar. E aí vem a dúvida. Então, esse conselho pode ou não pode passar por cima da decisão de um professor que está querendo rodar. E eu acho importante essa soberania, acho importante deixar aqui, na minha opinião, é importante, porque, mas talvez até com limitações, a gente tem que pensar nisso, né? Que soberania é essa? Até onde vai? Qual é o limite? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que soberania é o topo da coisa, mas eu estou tentando, né? Talvez a gente precise de alguns limites, mas a gente também precisa de limites para algumas situações da docência, quando a coisa chega a um limite meio de violência institucional, né? A gente tem questões muito preocupantes de professores que compreendem que deixar o estudante, já que não vai rodar em nenhuma, deixar numa pendência é só um reforço para o aluno. Não deixaria, mas não vai rodar, então vamos deixar na pendência, que isso é um reforço. Da onde essa ideia de adicionar exatamente, de fazer uma reprovação educativa? Eu achei ótimo esse termo. Da onde essa ideia de achar que é possível tu somar uma disciplina ou duas a mais num currículo de 15 disciplinas, que já é um horror, né, para os estudantes que já tiveram alguma dificuldade, né, que a gente precisa tentar ver. E outra, todos os mecanismos que a gente tem para fazer esses estudantes conseguirem chegar, né, em um determinado patamar no final do ano e que não foram usados durante o ano, né, que são muitas vezes negados pelos próprios professores, que chegam lá e dizem: acho que é bom uma pendênciazinha para aprender. Entende? Eu acho isso. A gente precisa ter alguns limites éticos, inclusive, sobre isso, sabe? A gente teve esse último conselho de 2024 foi, assim, uma coisa que me deixou muito desconfortável. A gente participa, eu, a Clarice, os coordenadores de curso, né, nós participamos de todos, do início ao fim. Se tem que ficar, sei lá, 12 horas, a gente fica, né, porque não tem outra pessoa para dividir. Então, a gente fica lá e a gente vai vendo, e vai vendo os absurdos, turma após turma, colegiado após colegiado, porque os professores vão trocando, né? Mas a gente permanece. E aí a gente vai vendo esses absurdos, e a gente vai vendo a necessidade de a gente ter limites, né? Assim, como vocês estão pensando, né? De fazer algumas indicações do que os conselhos devem fazer. E essa soberania do conselho, eu acho importante a gente pensar muito nisso, aonde a gente pode, como a gente pode, explicando didaticamente como é essa soberania, porque toda vez a gente é questionado quando a gente fala isso, toda vez, todo início de conselho tem que explicar que o conselho pode, sim, decidir acima de uma decisão de um professor, principalmente quando a gente está vendo que a situação né, uma situação às vezes até meio abusiva, eu tô tentando ser um pouco condescendente, mas não, né, não, assim, é bem ruim a situação, enfim. E aí, no último conselho, eu cheguei a mencionar que os nossos índices de retenção vão às alturas, porque eu tenho a cultura de fazer um reforço no estudante, entende? Como se os estudantes não tivessem condições de permanecer muitas vezes o dia inteiro, tendo que almoçar, e a gente não oferece almoço, não compreendem o detalhe do que significa, porque o estudante ele só tem uma passagem de ida e uma passagem de volta,
e aí ele tem que vir e ficar, e aí ele tem que almoçar. Aí tem que ter estrutura, e a gente ainda não tem. E tem que, entende? E isso tudo é só para dar um castigo. Então, eu acho que a gente precisa entender essa tentativa de punição eterna que alguns professores têm, de querer colocar essa cultura de rodar para dar um reforço, né? Enfim, eu fiquei muito chocada com isso que a gente viveu no final do ano, então eu estou trazendo porque eu achei bem importante para a gente discutir aqui. E eu também vi, a Clarice me lembrou hoje que eu ia trazer que essa coisa dos cargos únicos, né, participarem de todos os conselhos, assim. Eu acho importante, eu quero poder conhecer os estudantes e tudo, mas, obviamente, é importante a gente poder dividir a carga. Eu acho que foi só um campus que mencionou sobre isso, né, a Clarice me lembrou, mas eu acho que a gente precisava pensar também diretrizes para isso, sabe, para regulamentar um pouco. Claro que quando as colegas da CAI estão presentes, a gente tenta se dividir, ainda assim, eu sinto como é que eu posso dizer, uma brecha de informações que não me chegam quando a questão é social, entende? A comunicação precisa ser reorganizada, né, e me faltam, assim, formas de tentar regular melhor isso. A gente tenta fazer mecanismos de, esse ano vamos fazer assim, vamos trocar aqui, vamos preencher, vamos mandar um relato de como foi, mas sempre é uma coisa que falta, né? Então, assim, qual a sugestão que se tem para isso? Já se pensou em uma forma de acompanhamento, assim, que a gente possa se dividir e ainda ter todas as informações do conselho, né? Além da planilha, claro, mas a planilha ainda, assim, quando tu não está presente, ela é um resumo do resumo, né? Então, eu não sei se existe, como é que os outros campos se organizam, porque foi só um que falou sobre isso, né? Eu tenho visto a necessidade de estar em todos, mesmo que os colegas estivessem aqui, talvez eu estivesse. E isso é errado, né? Eu acabo ficando muito tempo na instituição, mas, ao mesmo tempo, é a minha necessidade de querer entender e acompanhar esses estudantes, o que eles estão vivendo e o que eles estão tendo em sala de aula. A partir do conselho, a gente consegue muito isso, né? Essa percepção mais geral. Então, eram essas duas questões que eu queria trazer, sobre a soberania e sobre os cargos únicos, assim, que ficam tendo que participar de tudo, como é que é a organização em outros campos, e se tem pensar, né, em como a gente poderia melhorar essa comunicação. Colegas, vocês concluíram? Sim? Então, tá. Então, obrigada, Adriano, Maria, Andréia. A gente, então, com a apresentação do Campus Viamão, finaliza as apresentações dos campos sobre panorama, as formas, né, os fluxos, com relação aos conselhos de classe nos diferentes campi. A gente começou essa atividade lá no início de abril, e ao longo dessas reuniões eu fui anotando, fui registrando alguns tópicos. Aqui agora a Andréia já começou a fazer essa revisão de, olha, penso que a gente tem que ter algumas questões nas diretrizes que toquem, né, nesse, naquele assunto, e eu vou pegar um pouco do que a Andréia começou e trazer que a estrutura, de modo geral, pelo que a gente pode ver, guarda bastante semelhanças nos diferentes campi. Claro, tem algumas formas da própria organização de cada campus em que o trabalho, às vezes, fica mais concentrado com a coordenação de curso. Eu vi que, até na maioria dos campi, a coordenação de curso tem um protagonismo bastante relevante e fica bastante responsável pelas dinâmicas, né? Em outros campi, isso está um pouco mais dividido. E aí eu acho que entra um pouco nisso que agora, na hora o Nilde vai falar agora, ele tem reunião, gente, vai ter um pouco de barulho. Então, a gente tem também essa questão da equipe pedagógica colaborando, mas de pensar um pouco da distribuição desse trabalho,
que eu acho que talvez, isso a gente vai ver, vai conversar depois, tem algumas questões que a gente não vai conseguir, né, colocar nessa diretriz. Por exemplo, quanto à forma de organização do trabalho no campus, mas talvez garantir quem são os participantes, quem são os setores envolvidos, isso eu acho que é um elemento que a gente tem que a gente vai poder regrar e pensar. Outro elemento que eu acho que a gente vai poder pensar são nas formas, possibilidades de formas de registro. Vocês trouxeram diferentes formas, a maioria dos campos faz uso das planilhas, tem campos com planilhas super elaboradas, tem campos usando formulário, planilha, enfim, né, as diferentes formas que o campus encontrou, visto que hoje a gente não tem no sistema acadêmico, por exemplo, nosso, uma forma de central, né, uma customização para esses registros dos conselhos de classe, e eu acho que isso vai ser um elemento que a gente vai poder conversar e dar uma orientação geral, não que os campi não possam pensar para além disso, mas poder talvez construir referências com relação aos diversos formulários que vocês apresentaram aqui, que vocês utilizam nas diferentes etapas, né, o que eu acho que também está claro, assim, que temos 3 etapas aqui, um pré, um durante e um pós. Então, isso eu acho que é também um outro elemento que a gente vai discutir. A questão da soberania que a Andréa trouxe agora no final e que também trouxeram discutindo na última discussão do encontro passado, né? A gente não tem isso definido na nossa OD, na nossa organização didática, que é o único lugar hoje onde tem definições gerais sobre os conselhos, que inclusive a gente chama de conselhos pedagógicos, se manteve esse nome porque não teve nenhuma proposição de alteração, mas, né, são os conselhos de classe. E foi um ponto que eu tenho histórico de que a gente tentou discutir em algum outro momento, colocar sobre essa soberania, garantir algum artigo que trouxesse um pouco mais isso evidenciado na organização didática, e ele foi superado de uma revisão para outra, né? Vocês lembram que a gente passou por 2 revisões da organização didática e não entrou na última versão. Eu acho que é um ponto que a gente também vai poder tratar das diretrizes. Acho que é um ponto de tensionamento, tá, colegas? Tenho certeza que vocês sabem porque há muita tensão no campus quando chega esses momentos. Já passo a palavra, Carolina. Há muita tensão nos campi, né, com relação a passar por cima da decisão do professor, né? Tem essa discussão, mas a gente tem que entender que ali a gente tem um conselho que é uma avaliação conjunta, né? E realmente eu tenho a percepção de que não faz muito sentido a gente ter um conselho para pensar como um todo, para ficar no fim só a decisão de uma pessoa, né? Então, assim, a gente tem que conversar sobre isso, mas é um assunto espinhoso, né? Mas acho que é um espaço para a gente também propor e ter direcionado em algum lugar. Já vou passar, Carolina. Outros elementos que eu anotei aqui, então, pensar também um pouco de que maneira institucionalmente a gente poderia conduzir ou sugerir, orientar essa organização mesmo no contexto, porque alguns aproveitam, fazem no contraturno, outros têm essa dificuldade de tentar organizar como é que pode pensar para ter todos os professores naqueles horários, né, disponíveis, e será que fazemos períodos reduzidos? Como é que poderia ser esse processo? Como pensar esse processo? Que eu acho que também é esse momento, né, dos conselhos de classe, dentro do contexto do período letivo, sem, né, gerar mais horários, mais reuniões. Acho que a gente também é um ponto de discussão que vai ser do GT, do grupo, e coloquei aqui também pensar um pouco mais para ajudar de que essa avaliação, eu gostei muito de uma experiência que o campus trouxe de como é que conduz ali, acho que foi Vacaria, que não trata no conselho, assim, questões específicas, vai tratar depois, mas vai falar de maneira geral sobre as avaliações como um todo ali, porque tu tem pouco tempo no conselho, e às vezes tu fica aluno por aluno ali, e a depender de como conduzir essa situação, às vezes acaba sendo só um apontamento de todas as dificuldades que cada aluno tem, e a gente não sai muito daquilo ali para as proposições. A gente fica muito no diagnóstico, tá, tem esses problemas, mas quais são as proposições? E também quais são as questões do ensino, porque a gente fica muito nas questões que os alunos não aprenderam, que eles não conseguem, que eles não têm, que eles estão com isso, que eles estão com aquilo, mas assim, e do nosso trabalho, né, também tentar pensar nesse caminho.
Então, eu acho que esses vão ser alguns elementos que a gente vai tentar construir no GT e conversar para as diretrizes, tá? Vou passar a palavra para a Caroline e depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente pensou o resto da condução dos trabalhos, então, pós esses nossos encontros. Caroline? Olá. Então, eu acho que falar sobre os conselhos, né, de alguma forma a gente vai precisar tocar, seja nesse documento que vai ser construído em conjunto, né, sobre alguns critérios avaliativos que, de repente, né, vão poder guiar, né, algumas coisas. Por exemplo, na nossa OD, né, fala apenas da exigência de 2 instrumentos avaliativos, no mínimo, né, para se fechar a nota. Só que a gente não consegue trazer um entendimento, por exemplo, de diferentes instrumentos avaliativos, né, com diferentes estratégias pedagógicas, por exemplo. Né, que é uma coisa que se a gente vai buscar o que é a avaliação, claro que dá para entender que prioritariamente qualitativa, tudo isso, e a gente tenta debater isso. Só que como lá na regulamentação está escrito apenas 2 instrumentos avaliativos e não diz, né, que tem que ser instrumentos com estratégias pedagógicas diferentes, né, a gente sempre fica também, né, nesse embate, né? Porque, assim, aí, né, esse é um ponto, assim, que eu acho que é importante da gente destacar, né, a importância de fazer valer aquilo que diz lá, a avaliação ser prioritariamente qualitativa, né, contemplando vários aspectos, enfim, mas deixar isso mais claro sobre estratégias pedagógicas diferentes e da importância disso. E outra questão também, né, é reprovação de estudante em que a gente não tenha um histórico de todas as progressões parciais terem sido realizadas e, né, com instrumentos avaliativos diferentes também, né, porque a gente tem as normativas para que esses processos sejam guiados, mas quando vai, né, para conselho e se decide que esse estudante vai reprovar ou vai pegar uma progressão parcial, vai ficar com algum componente, e esses documentos sejam exigidos. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Onde está o histórico de todas as progressões, as avaliações que foram ofertadas, né, de forma a recuperar aquela nota, né, e que essas sejam diferentes da primeira que foi oferecida, né, e aí só assim, depois de todas essas tentativas e da diversificação dos instrumentos pedagógicos, a gente chega a uma possibilidade, né, de que esse estudante vai ter que ficar com essa pendência ali ou que vai reprovar. Né, então, eu gostaria que a gente pudesse, né, trazer mais clareza, assim, para isso, de que essas etapas que antecedem a reprovação, elas possam, né, serem cumpridas com uma documentação comprobatória, né, das estratégias pedagógicas que foram utilizadas para que se chegue até uma conclusão de que o estudante pegou uma progressão parcial ou reprovou. Acho que é mais ou menos isso, assim, que eu queria colocar. Obrigada, Caroline. Acho que a Maria está com a mão levantada também. Eu acho, Priscila, que assim, um ponto que também deve, assim, a gente deve, né, que o GT deve se pensar a respeito, é que, assim, se fala muito dos conselhos de classe sobre a avaliação do aluno. É o aluno que não aprendeu, é o aluno que não sabe, é o aluno que não fez, é o aluno que isso, o aluno que tem dificuldade. Mas eu acho que também o momento do conselho é um momento também de avaliação da própria prática docente, sabe? E que essa avaliação tem que refletir um replanejamento, né, por parte do docente. Então, assim, a gente sempre traz muito isso, assim, ó, faz sempre, só vai repetindo, aquele aluno que tem dificuldade, se tu não diversificar, né, como a colega trouxe, os instrumentos, se tu não modificar, se tu não replanejar, se tu não olhar para isso diferente, fazer um pouquinho diferente,
aqueles alunos que têm demonstrado dificuldade, eles vão continuar com dificuldade, que é exatamente aquilo que tu disse. A gente fica avaliando as dificuldades do aluno, tá, mas e aí? O que a gente vai fazer para mudar isso, né? E isso tem, assim, diretamente está ligado ao planejamento, né, do docente, né? Assim como o planejamento das turmas por serem diferentes, terem ritmos diferentes, ele não pode ser igual, o conteúdo é igual, né? De 2, 3 turmas de terceiro ano, vamos dizer assim. Mas a metodologia que tu vai utilizar, às vezes, necessariamente precisa ser diferente, porque as turmas são diferentes, elas se comportam diferente, elas trabalham diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, isso, acho que dentro desse documento a gente tem que ter uma forma de trazer que está diretamente relacionado à avaliação do aluno com a questão do planejamento ou replanejamento do docente. Há pouco até eu estava conversando assim, acho que o conselho teria que ter um momento, inclusive, de autoavaliação do próprio professor naquele período, entendeu? Vamos se autoavaliar, vamos olhar para o nosso processo, né? Acho que foi o colega ali de Veranópolis, eu acho que falou sobre, né, dessa importância deste momento. É fundamental, mas nem todos passam por esse momento com esse entendimento, né, fica focado só no aluno, é o aluno que não aprende, é o aluno que não deu, é o aluno que não isso, e principalmente, né, nesse conselho que a Andrea trouxe, assim, que para nós foi bem traumático, assim, e a gente, enquanto pedagogo, assistente, né, a gente que é do ensino, assim, o técnico de ensino, né, a gente se desgasta, assim, ó, de uma forma, de uma maneira, porque tu tá ali e tu tem que fazer alguma coisa, sabe? E às vezes, assim, as vozes são poucas, né? E a gente acaba saindo num desgaste tremendo, e a gente tem que sair, tem que respirar, tem que, sabe, se encher de força, porque a gente vai ter que sentar com aquele colega e vai ter que fazer alguma coisa em termos pedagógicos, né? Não é muito fácil, assim, mas eu acho que nos documentos, assim, a gente tem que trazer algo que remeta para essa discussão né, que o conselho não é só dizer que o aluno não, né, se ele não aprendeu é porque a gente também tem algo a ver com isso, né, dentro desse processo, né? Então, é isso que eu queria, assim, né, acho que o GT também, nessas tuas observações, acho que seria importante trazer essa questão do replanejamento. Maria, eu acho que a questão do replanejamento, né, do pensar a ação docente, ela é fundamental. Acho que para o GT, o fundante é justamente isso. O processo de conselho, ele é um processo que é do trabalho pedagógico que envolve a aprendizagem, né, e a parte do ensino, do pensar a proposta dos docentes, né, do grupo dos docentes. Então, não consiste apenas, é um momento importante de avaliar as condições, as aprendizagens, as questões relacionadas aos estudantes, mas também do trabalho docente, da proposta que foi pensada, porque a intenção depois, uma coisa que tu ficou falando, não é só a gente, eu vejo que a gente acaba ficando bastante preso nisso dos campos, eu falo a gente porque quando eu estava no Campus Canoas, participava diretamente, assim, de maneira bem ativa dessa parte dos conselhos de classes, pré-conselhos, e a gente acaba ficando depois, né, tem que tratar no pós-conselho das questões pertinentes que foi apontado em cada um dos estudantes, para modificar, para ajudar, para fazer o estudante se moldar para a mesma proposta de aula. Aí também dificulta um pouco, né? Então, assim, eu coloquei aqui, eu vou colar aqui, enquanto você estava falando, porque a gente tem, na verdade, ali na OD, o artigo que trata sobre a recuperação paralela, e daí lá no parágrafo tem ali, né, porque a gente está falando de processos de recuperação, que são esses processos de revisão, de replanejamento, na verdade, também, embora eu esteja falando especificamente da recuperação paralela dos estudantes ali, porque é o repensar, os estudantes não foram bem, tem alguma coisa que está acontecendo com os estudantes, mas tem alguma coisa que está acontecendo também, pode estar acontecendo na ação que eu estou propondo, né, na prática pedagógica. E ali naquele parágrafo a gente tem bem essa questão da diversificação dos instrumentos que vocês trouxeram, né? Define-se a avaliação como conjunto de procedimentos, no qual utiliza métodos e instrumentos
diversificados, com o objetivo de realizar diagnóstico, aprendizagem, que será utilizada como ferramenta do planejamento. Então, a avaliação é para que o estudante compreenda em que momento ele está, que ponto da aprendizagem ele está, e a gente também consiga notar, perceber isso, né, os docentes, a equipe pedagógica, mas que a gente consiga também perceber em que momento e ponto está o nosso planejamento, a nossa proposta de ensino. Então, eu acho que sim, acho que isso é o fundante, e talvez algo que a gente vai ter que, né, ver meios de deixar mais evidente, deixar isso mais presente para a equipe, né, docente, para a gente pensar nos processos, né, pensar no conceito de classe como esse objetivo também, e não só dos apontamentos sobre o estudante. Então, o pós-conselho não é só lá atacar e atender todas as questões dos estudantes, mas o pós-conselho também é um trabalho, um super trabalho da equipe pedagógica, da assistência estudantil, NAP, né, porque de acompanhar todos os estudantes, mas, na verdade, não dá tempo e também não tem, às vezes, muita abertura de acompanhar os docentes, né, porque, assim, vi que tinha várias dificuldades nas disciplinas XY, né, o que foi pensado para o planejamento do segundo trimestre, que é diferente do que aconteceu no primeiro trimestre, né, então, em termos de instrumentos avaliativos e da própria metodologia que foi aplicada. É parte do nosso papel colaborar com o docente também para poder repensar esses processos. Só precisamos que os docentes pensem, compreendam que esse faz parte do processo. Então, eu vou ter que mudar e revisitar a minha proposta de planejamento. Então, acho que é por esse caminho. Obrigada, acho que alguém, a Janice postou para mim alguma coisa. Então, acho que é por esse caminho, colegas. Então, o que a gente pensou? A gente agora, a partir dos relatos de vocês, a intenção foi né, ter um GT, um grupo de trabalho, para pensar, ter esses pontos aqui que a gente tem, que os campos trouxeram, as apresentações, enfim, todo o processo que vocês já fazem, e a gente tentar construir diretrizes, tentar garantir algumas coisas que já, né, que estão presentes, que vocês trouxeram, como a gente falou agora, para dar esse tom, para que sirva para conduzir os trabalhos, né, para daqui a pouco, cheguei aqui no campus, a maioria aqui de vocês trabalhando bastante tempo com isso, tem experiência, mas cheguei no campus, quero entender como é que funciona esse processo, né, onde é que tem um documento que me dá orientações gerais, mas também são documentos de referência para algumas situações que a gente vê que é preciso a gente ter um regramento, a gente ter um pouco, né, explicitado em algum lugar, e a gente não tem o que tem na nossa organização didática, não dá conta, né, então, é nesse sentido. O que a gente pensou? Não dá para ser um grupo, a gente entende que não funciona muito bem grupos grandes, tá? Muitos, 10, 15 pessoas. Então, a gente pensou num grupo que tivesse em torno de 6 a 8, aliás, 6 pessoas que seriam dos campos, mas 2 representantes da PROEM. Dessas colegas dos campos, a gente pensou em 2 representantes das equipes pedagógicas, 2 representantes da assistência. E aqui a gente conversou, e a Clarice, como eu disse, a gente botou 2 representantes das direções de ensino, né, do COEM. Mas o COEM pode ser que seja o próprio diretor de ensino, ou pode indicar um outro representante, tá? Que seja, às vezes, o coordenador de ensino, alguns campos o coordenador tem a participação ativa do coordenador de ensino. Então, a gente pensou nesse número. E aqui da PROEM vai ficar alguém da equipe pedagógica, alguém também mais vinculado à gestão, não sei ainda se vai ser eu e o Nudinho, provavelmente, né, para a condução desses trabalhos. A gente sabe que tem o papel dos núcleos, tá, né, nos campi, eles não vão estar de fora dessa discussão, talvez a gente ainda possa conversar sobre isso, sobre a composição, mas esse documento, primeiro a gente vai discutir, vai conversar, obviamente essa minuta, essa conversa, essa proposta inicial, a gente vai conversar também com os núcleos, vai conversar com outros colegas também que a gente julga importante para pensar junto e revisar, mas em momento a gente não colocou, então, representantes, porque se a gente colocar representantes, a gente colocaria representantes de cada um dos núcleos, e esse grupo vai aumentando. Então, a gente precisa, talvez, ter um grupo mais enxuto para pensar em esboçar em algo e depois apresentar para um grupo maior.
Então, essa foi a intenção. A gente como é que a gente vai fazer, né? Quem vai se candidatar, como é que vai ser? A gente, depois, agora, quando finalizar, vai encaminhar as gravações, né, os registros aqui do que foi feito, né, nesse trabalho aqui de conversa, de diálogo, para todos os colegas, né, que estão nos e-mails aqui hoje, as equipes. Como resposta a esse e-mail, a gente vai pedir, então, né, os representantes. Em tese, vamos ver como é que vai, a gente não sabe se tem muitos interessados em participar, acredito que sim, a depender é por ordem de interesse que demonstrar na resposta, né, a esse e-mail, mas se a gente vê que tem um grupo grande, a gente conversa depois, no segundo momento, para ver quantos colegas se candidataram, se a gente tiver um grupo né, maior, e aí a gente resolve ali, conversa entre os colegas que se candidataram. Então, vai ser a consulta por e-mail quando a gente encaminhar o material aqui das gravações também. A intenção é que a gente tenha uma primeira reunião no mês de junho, começar os trabalhos, e a nossa intenção é construir, ter um documento, né, ainda não é uma indicação por campus, porque, não, na verdade, são 2 representantes das equipes pedagógicas de todos os campi, 2 de todas as assistência estudantil, e 2 do COEM, todos os campos, então é um grupo bem pequeno. Tá, Gisele, eu acho que sim, a gente vai conversar, tá, ainda aqui, entendo, não tenho ainda bem definido, talvez, acho que pelo menos um representante das equipes dos NAPENS, tá, e que eu ia dizer para vocês, a reunião em junho, a intenção, então, nesse segundo semestre, a gente construir essa minuta e disponibilizar para os demais grupos para uma consulta, né, e vamos ver se a gente consegue ter a intenção, né, que a gente tenha esse documento concluído para que a gente possa ter ele no ano seguinte, em 2026, já estamos na metade do ano, quase, incrivelmente. Andréia. Então, eu só queria adicionar uma coisa, já que quando a gente fala de conselho de classe, a gente está falando de avaliação de estudante, né? Não, nada mais que isso. Então, eu vejo, assim, o que eu tenho notado no contexto todo é que a gente tem isso que eu comentei do professor que quer dar o castigo, né, com a pendência, mas depois eu me lembrei que é importante eu poder falar que os mesmos, às vezes, professores que têm essa dificuldade de compreensão do contexto do estudante, do como ele estava no início, como a Clarice falou, e como que ele chega no final do ano, também não proporcionam momentos de estudo dirigido, né, da recuperação paralela, de tirar dúvidas. Às vezes, a forma que a forma de falar do estudo dirigido é colocando como se isso fosse para perdedores. E aí os estudantes não procuram o estudo dirigido, entende? E aí a única solução é rodar, né? Porque você não consegue aprender em sala, não tem onde tirar dúvida. Aí, por isso eu estou falando, porque eu acho que é isso que tu falou, assim, algumas normativas que a gente não tem em lugar nenhum, né, que são lacunas. Por exemplo, eu sei que talvez eu fale uma insanidade, mas aí, né, leve em consideração que a gente tem que pensar, né, em alguma alternativa. Mas, muitas vezes eu falo para um estudante, não consegue com esse professor, quem sabe conversa com outro professor, sei lá, da mesma área, né, que possa te ajudar. Só que é uma demanda mais para outro professor, eu tenho essa compreensão, mas qual é a alternativa? Né? Então, assim, eu não sei mais o que fazer quando a gente chega numa porta fechada e já chumbada, que não abre mais de jeito nenhum. Então, a gente pede ajuda para o colega que é mais acessível. E aí, qual é a nossa diretriz para isso? Né? E outra coisa que eu acho importante é que quem bota o estudante na pendência não é quem vai atender ele no ano que vem. O que é ótimo, porque rodou com um professor, tem que ter uma tentativa com outro professor, justamente isso deveria ser regra.
né, para que se o estudante já tem uma dificuldade para ouvir o professor e volta para aquele mesmo professor, pode ser que dê na mesma. Então, assim, são dificuldades do dia a dia que a gente se depara no conselho e que eu acho que a gente precisa pensar. Tá? Eu só queria arrematar que vocês falando, eu fui me lembrando de mais coisas e quis trazer. Obrigada, Andréia. Então, colegas, a gente vai continuar, né, as discussões, depois ver uma forma ainda também de socializar, quando a gente tiver um esboço, uma ideia. Deixa eu só aqui, tem colega entrando. Uma ideia mais estruturada, voltar a compartilhar nos grandes grupos, né? Então, os colegas, eu sei que são muitas pessoas, é importante dizer que eu fico bem satisfeita, eu acho que a gente fica bem contente que esses 3 encontros a gente teve um público enorme, né, assim, 70, 80 pessoas, mantendo até o final 50, 60 pessoas, né, colegas, então, porque são muitos, né, são muitos setores envolvidos, mas vários colegas estão aqui participando, então a gente vê que um tema importante, um tema que os campos estão engajados e motivados para a gente conversar. Então, eu sei que, né, não tem como a gente, como eu falei, não vamos falar num grupo grande, nem todos vão participar num primeiro momento, mas a gente vai ter um segundo momento para voltar com uma estrutura, uma proposta, e rediscutir, e a gente vê como conduzir de novo, para a gente ter esse espaço ampliado nos grupos aqui, antes, né, claro, de fechar a proposta, de conduzir aí para uma publicação, certo? Então, assim, agradecer muito a participação de todos hoje, a participação dos colegas ao longo, né, os colegas que estiveram conosco desde do primeiro encontro, dizer que a gente continua, então, o trabalho, em breve a gente manda esse e-mail, acredito que vai ser mais para o final da outra semana, e aí, então, aqueles colegas que têm interesse já possam se candidatar como resposta ao e-mail, e qualquer dúvida a gente fica à disposição. A gente não vai ter apresentação, essa última aqui, então, hoje disponível, vamos ter só as 2 apresentações pelo problema, quem entrou depois, né, a gente teve problema na RNP, e agora nos confirmamos que foi um problema geral aí, então a gente não vai ter apresentação desses últimos campi. Heloíse. Eu só acharia interessante quem fez a apresentação que salvasse em PDF, se possível que enviasse para a Priscila ou para mim, e a gente sintetiza e repassa por e-mail, porque tinha muitas informações, assim, bastante relevantes, e, por exemplo, eu fiz vários registros, mas não consegui anotar tudo. Então, acho que seria uma boa referência os campos que já se dedicaram a elaborar a apresentação por escrito, para a gente ter e depois disponibilizar os demais compartilhando esse material. Seria isso a minha ideia. Eu acho que é uma sugestão importante, Heloísa. Então, a gente, durante, os campos tinham encaminhado para nós, mas agora, como vai estar meio perdido nos e-mails, quando a gente mandar o e-mail para vocês, eu acho que como resposta, poderia, né, ou mandar antes, na verdade, né, vocês podem mandar para o proem@ifrs. Então, eu peço que, mesmo aqueles que já mandaram antes para a gente colocar, agora, se tiver disponível, já mandem para a gente retomar, porque daí a gente junta tudo numa pastinha e compartilha junto no e-mail que a gente vai encaminhar para todos. E aí compartilha com todos vocês. Acho bem importante, sim, porque tinha bastante conteúdo, bastante material, né, nas apresentações. Aqueles que tinham apresentações, aqueles que não tinham, tudo bem, a gente tem anotações aqui também. Mas já serve para compartilhar, para dar uma ideia para os colegas que estão pensando já na organização agora, né, do primeiro trimestre, certo, colegas? Então, não sei se tem mais algum colega que gostaria de fazer alguma fala, alguma questão. Tá. Então, colegas, muito obrigada, a gente agradece muito a participação de vocês, seguimos, vamos conversar, eu acho que vai ser um documento bem importante, e num momento mais adiante do ano, a gente volta nesse grande grupo com uma estrutura, daí, com uma ideia, para a gente poder debater, né, e fechar essas diretrizes, essas orientações, certo?
Obrigada a todos. Abraços, tchau, tchau. Tchau, boa tarde.